Muito bem, senhores. Hoje a gente continua a historinha de ontem. E aí, galera, vocês viram que a gente está tentando enxergar um referencial acelerado. Lembrem que o referencial acelerado, ele é sempre acelerado em relação ao referencial inercial. O inercial é aquele que a gente fazia tudo, né? A gente conseguia escrever as leis de Newton lá no inercial, bonitinho, pá. Só que agora você está se colocando no outro referencial, né? Que é o referencial acelerado. E aí existem algumas conexões entre um e outro. E pelo fato de estar acelerado, surgem novas informações, digamos assim. Uma delas é que agora vai aparecer uma espécie de quantidade ali associada a essa rotação, que era o produto vetorial do vetor que estava lá, né, medido no inercial, com o vetor medido no não inercial. A derivada dos dois vetores, a derivada temporal, não é a mesma nos dois lados. Surge uma quantidade nova que é exatamente devido a essa rotação, que é aquele produto vetorial ômega vetor com o vetor que você está querendo. Né? E aí isso vai ser importante, porque toda vez que você quiser levar um vetor de um referencial para o outro, você vai ter que usar essa transformação. É uma espécie de transformação de Galilei, só que para rotações, tá bom? É uma espécie de rotação de Galilei, só que para rotações. Então, deixa eu mostrar aqui de novo para vocês. Então, vou botar aqui, ó, a conexão entre os referenciais. Só para a gente relembrar. Bom, qual é a conexão? Uma taxa de variação de um determinado vetor. E aí, galera, esse vetor aqui, ó, é qualquer vetor, tá? Estou chamando de B, mas ele pode ser qualquer vetor. Pode ser aceleração, pode ser velocidade, pode ser... Eita, deixa eu tirar aqui. Pode ser força, qualquer vetor. Rapaz. Isso medido no referencial inercial, isso vai ter que ser a quantidade de variação desse mesmo vetor medida no referencial acelerado, mais um termo referente à nossa rotação. Olha aí a velocidade angular. Como a gente vai usar essa equação bastante, eu vou chamar ela de 1. Percebam que se não houver velocidade angular de rotação do segundo referencial, esse segundo termo não existe, e aí a taxa de variação de um vetor medido no referencial inercial é a mesma no outro. Não é isso? Então, quando você tem apenas a translação, sem ter rotação, você não tem essa segunda quantidade. Então, a derivada de um lado é igual à derivada do outro. Bom, algumas coisas nós vamos enxergar agora, ó. Primeira coisa. Como que seria a aceleração angular? A aceleração angular, a gente sabe que é a derivada da velocidade angular. Não é isso? Então, quem seria a aceleração angular? Seria o ômega ponto. É isso, galera? E o que é o ômega ponto? É o d ômega. Percebam que agora o d ômega ele tem um caráter vetorial associado a ele, que é a velocidade angular, que a gente definiu ontem o vetor velocidade angular, né?
E aí, olha só, eu tenho uma derivada, né, do ômega. Então, eu quero saber como que é essa derivada, qual é a relação da derivada do ômega, vista pelo referencial S' e pelo referencial S. Essa que é a nossa historinha aqui agora. Então, vamos lá. A gente já sabe como fazer isso. Nós vamos à equação 1, que é a nossa fórmula, é a nossa receitinha do bolo aí para conectar os dois referenciais. Então, usando a equação 1, temos. Olha aí. B ômega, nosso vetor agora é o ômega, dt, medido no referencial S', isso tem que ser igual ao d ômega, dt, medido no referencial não inercial, mais esta quantidade aí, ó, ômega, vetor, com o vetor que nós estamos calculando. Como o vetor que nós estamos calculando é o próprio ômega, então vai estar ômega vetor ômega. Mas o produto vetorial de um vetor com ele mesmo é zero. Então esse cara aqui, ó, vai dar zero. E aí a conclusão que a gente chega é que a aceleração angular, ou seja, o ômega ponto, aí eu vou botar assim, ó, medido no referencial inercial, é a mesma que da aceleração angular medida no referencial não inercial. Então, isso aqui é uma consequência, né, das nossas conexões. Se eu meço a aceleração angular do ponto de vista de quem está parado, isso vai ser a mesma aceleração angular de quem está lá, no referencial rodando. Tudo bem? É um pouco parecido com a lei de Newton, né? Porque lá na lei de Newton, quando a gente tinha dois referenciais não inerciais, desculpa, quando tinha dois referenciais inerciais, a aceleração medida nos dois referenciais era equivalente, era a mesma, aceleração linear. Agora, o que a gente fez? A gente botou um cara para rodar. E aí, teve uma simetria nessa história. E a simetria é a aceleração angular agora, medida nos dois referenciais, é que vai ser a mesma. Legal, né? Bom, vamos agora pensar, galera, no seguinte. Se você tiver uma situação em que você vai somar as duas coisas, tanto a translação como a rotação. Então, imagine que vocês têm dois referenciais, um fixo, né, paradinho, e um outro referencial que está viajando aceleradamente, então ele está indo embora ou se aproximando, tanto faz, mas além disso ele está girando. Imagina a confusão que isso não é. Isso é tipo um asteroide, né, viajando em torno da gente. Ele, além de estar acelerado, ele está rodando em relação a gente. Então, deixa eu pegar aqui uma figurinha. Mecânica clássica. Deixa eu ver se eu acho a bichinha aqui. Aqui você... É isso aqui? Acho que é. É, você mesmo. Então, olha só. O que nós temos aqui? Ó? Nós temos dois sistemas de referenciais, um, né, dado por x1 linha, x2 linha e x3 linha. São os três eixos do referencial inercial, está fixo, parado em relação ao chão aqui. E um outro referencial, que é o x1, x2 e x3, né, que é o x, y, z, do outro referencial. Esse outro referencial, ele está se movimentando aceleradamente, então ele tem uma translação acelerada, e ainda tem uma rotação envolvida em relação a ele. Você marca lá uma origem em algum ponto desse corpo, para você ter o referencial, e aí ele está girando e se movimentando. De qualquer maneira, o que nós temos aqui associado a esses três vetores? O R' corresponde à posição
né, de uma partícula no ponto P, medida em relação ao referencial inercial, esse é o R'. O R sem a linha é a posição medida em relação ao referencial que gira e se movimenta, e o Rzão é a distância entre as duas origens. Tá? Temos a mesma equação de sempre. O R', vetorialmente falando, ele vai ser igual ao Rzão mais o Rzinho. Né? Essa é a configuração vetorial que nós temos aí. O que eu vou fazer? Vamos tomar a derivada dos dois lados. Tá? Claro que eu vou tomar a derivada em relação ao referencial inercial. Então, derivando os dois lados em relação, tudo medido em relação ao referencial inercial, eu vou ter aqui, ó, dr' dt, medido em relação ao referencial inercial. Isto vai ser igual ao dr'zão dt, medido em relação ao referencial inercial, mas o dr'zinho dt medido em relação ao referencial inercial. O que está rolando aqui? Vamos com calma. Esse primeiro cara de cá, o que é isso? Isso é uma velocidade. Só que é uma velocidade medida do ponto P em relação ao referencial inercial. Né? Então, isso aqui a gente pode chamar de V'. Daqui a pouco a gente escreve quem são esses caras todos. Então, esse aqui vai ser o nosso V'. Por quê? Porque a velocidade da partícula em relação ao S', que é o referencial inercial. Quem seria esse cara dr'zão dt aqui, ó? Vocês concordam comigo que esta é a velocidade com que o referencial S se movimenta em relação ao outro, ao inercial? Então, essa aqui é a velocidade relativa entre os dois referenciais, porque ele mostra a taxa de variação desse cara aqui, ó, do Rzão. Então, ele mostra a velocidade ou de afastamento ou de aproximação do outro referencial não inercial em relação ao referencial inercial. Nós vamos chamar isso aqui de Vzão. Tá? Então, isso aqui vai ser um Vzinho em linha. Senão fica parecido um R, né? Um Vzinho em linha. E esse cara aqui vai ser um V sem linha. Vou chamar aqui de Vzão. Que é a velocidade relativa entre os dois referenciais. Legal. O grande lance está aqui, ó. O que é isso? Esta parte, ela representa a velocidade do ponto P, só que a velocidade do ponto P, a gente está usando o R naquela história. E esse R, galera, é um vetor que ele é associado ao referencial não inercial. Como é que a gente relaciona a taxa de variação do vetor medido no lugar não referencial, trazendo para o inercial? A gente usa a equação 1. Olha que legal. Então, a taxa de variação do vetor medido em relação ao referencial S', ele vai ser a derivada dele mesmo em relação ao próprio não inercial, mais esta quantidade aqui. Então, já vamos colocar, ó. O que vai aparecer aqui, então? Vai aparecer, vou fazer aqui em cima. Vai aparecer um dr dt medido em relação a S, pode crer, mais um ômega vetor R. Só que, percebam, quem é esta primeira quantidade? dr dt medida em S. Ora, é a taxa de variação da posição medida em relação ao próprio referencial. Então, isso aqui é a velocidade da partícula medida em relação a S. Eu vou chamar de Vs. Beleza? Mais um outro termo, que é o ômega vetor R. Este segundo termo, lembrem, só aparece por conta da rotação, né, do segundo sistema de referencial que ele está rodando. Se não fosse isso, galera, olha só,
Se não fosse essa rotação, olha o que você ia ter. Você ia ter exatamente a transformação de Galileu. A velocidade medida no sistema não inercial vai ser a velocidade entre os referenciais, mais a velocidade medida no outro referencial. Como sempre foi. Só que agora, pelo simples fato do outro sistema ter uma rotação associada, vai surgir uma velocidade nova que é exatamente dada por conta dessa rotação. Olha aí que legal. E faz muito sentido, né, galera? Porque, por exemplo, a gente vai chegar nesse exemplo jazinho, mas já vou adiantar. Cara, se você está parado, olhando para um ponto fixo, parado, a velocidade desse ponto fixo é zero. Porém, se você começa a girar, ou seja, se os seus eixos de referência giram e o ponto continua parado, quando você olha para o ponto não está mais parado. Surge uma velocidade do ponto em relação a você. E esta velocidade é exatamente esse termo aqui, ó, ômega vetor R. Essa velocidade é a velocidade que surge quando você mede um ponto ou um objeto, a velocidade do objeto, pelo fato de você estar rodando em relação a ele. Faz sentido, não faz? Faz muito sentido. Bom, então vamos escrever esta equação aqui, ó. Ela já está lá, mas eu vou colocar ela mais arrumadinha aqui. Então você vai ter aqui, ó, uma velocidade V' vai ser igual a uma velocidade V', que é a velocidade entre os referenciais, mais a velocidade medida em relação ao referencial S, mais um termo que surge por conta da rotação. Beleza. Deixa eu botar no outro slide aqui. O que significa cada uma dessas coisas? Então, o V' é a velocidade em relação a S'. Claro, a velocidade do ponto, né, do objeto lá. Em relação ao S', que é o inercial, ok? O Vzão vai ser a velocidade relativa entre os referenciais, então entre S e S', entre S e S', o Vs corresponde à velocidade da partícula P em relação ao sistema acelerado. Legal? E esse termo aí, ó, o ômega vetor R, é uma velocidade também, mas é uma velocidade que só existe por conta da rotação dos eixos do sistema não inercial. Então, vai ser a velocidade da partícula, obviamente, né? Devida à rotação dos eixos
de S. Beautiful? Muito bem. Agora, galera, alguma dúvida até aí? Como é que tá? Entenderam? Acompanhar a ideia dessas velocidades? Elas são importantes. Tranquilo, né? Então, vamos seguir. Agora a gente vai para o estudo das forças associadas a esse sistema não inercial. Vão surgir, galera, duas forças muito interessantes, tá? Que eu vou já escrever aqui o nome delas para vocês, para a gente discutir bonitinho. Que é a tal da força centrífuga. Lembrem que sempre existe uma força inercial associada, né? Ao sistema não inercial, então a força centrífuga. E uma outra força chamada força de Coriolis. Ou Coriolis, tanto faz. Vocês já devem ter ouvido falar nessa força de Coriolis, provavelmente. Bom, o que nós vamos fazer então? Lembrem que a segunda lei de Newton, da forma como ela é escrita, ela é uma força associada ao referencial inercial, né? Ele é sempre aplicado ao referencial inercial. Então, vamos lá. Para o referencial inercial, a segunda lei do titio Newton, segunda lei de Newton, é o quê? A soma de todas as forças, que eu vou chamar de F, externas, e aí essas forças são as forças de interação, né, isso, é igual ao produto da massa do objeto vezes a aceleração. E essa aceleração, agora usando a nossa notação, ela vai ser a derivada, de quem? Da velocidade medida no referencial não inercial, então vai ser o nosso V', em relação ao tempo, medida no referencial S'. Certo, galera? Se não for assim, não dá certo. Não dá certo. Legal? Bom, e nós vimos quem é esse V' lá na equação. Vou botar aqui, ó, equação 2. Vamos chamar ela de 2? Vamos chamar ela de 2. Então, eu tenho que derivar todos esses termos, esse e esse, tudo em relação ao referencial S', pode crer? Porque vai aparecer aqui um DDT para todo mundo, porque eu estou vendo a aceleração, sempre em relação a S', tá? Porque a segunda lei de Newton, ela diz respeito ao S'. Então, vamos ver como é que vai ficar isso, ó. Quem é, então, o dv' dt em relação a S'? Ora, isso nada mais é do que, vamos lá, a derivada do Vzão, então vai ter aqui, ó, dvzão. Eu poderia escrever, né, cara, que eu estou usando a equação 2. Daqui a pouco eu escrevo.
Então, ó, derivada do Vzão, dt. Vocês estão vendo que tudo isso, cara, porque a gente está ainda considerando que o tempo é o mesmo nos dois referenciais, né? Imagina lá na relatividade a desgraceira que não é, se você tiver ainda que considerar uma transformação de Lorentz entre os dois referenciais. Então, aqui ainda a coisa é um pouco mais simples. Em relação aqui, então, ao nosso inercial, S', mais, aí apareceu lá, ó, na equação 2, um Vs, então eu vou ter que tomar a derivada da velocidade em relação ao sistema não inercial, em relação ao tempo, S', não é isso? S', mais o termo de rotação, que é o ômega-r, eu tenho que fazer uma derivada desse cara também. Então, mais um ddt de ômega vetor R em relação a S'. Entendido? Deixa eu fazer um negócio aqui para deixar arrumadinho, ó. Trazer para cá. Eu vou escrever usando a equação. Opa. Agora, filho, escreve. Equação 2. Bom, e aí vocês já sabem a trampeira que nós vamos ter agora, né? Nós vamos ter que identificar quem é cada um desses bichinhos aí, ó. Ih, o que é isso? Isso aqui é novo. Oxi, tá ficando doido. Eu vou ter que identificar, então, quem é esse termo, quem é esse termo e quem é esse termo. Bora fazer por partes? Vou fazer um de cada vez, tá? Pra gente não se confundir. Vou até trocar de cor para identificar que nós estamos diante de uma nova... Só de um parênteses aqui. Então, vamos lá. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo é o dvzão, né? dt. Medido no referencial S'. Bom, isso aí é a taxa de variação, isso é fácil, né? Se a taxa de variação da velocidade entre os referenciais. O que é isso? Isso é aceleração entre os referenciais, né? A posição entre os referenciais é esse Rzão aqui, ó. Então, quando você deriva uma vez em relação ao tempo, você vai ter o R ponto, Rzão ponto. O que é isso? É a velocidade entre os referenciais. Se você derivar mais uma vez, você vai ter o Rzão dois pontos, que é a aceleração entre os dois referenciais. Então, esse cara aqui já está bonitinho. Ele vai ser o Rzão dois pontos, que é a velocidade, a aceleração entre os dois referenciais. Beleza, vamos para o segundo termo. Esse cara foi fácil. Quem é o segundo termo? É o dvs-dt. Então, vou botar aqui, ó, dvs-dt em relação a S'. Em relação a S'. Ora, o que é isso, galera? Olha para a equação 1. A derivada de um vetor medido no referencial S, tomada a derivada dele em relação a S', vai ser igual a duas partes. A derivada dele em relação a S, mais um termo de rotação. Beleza? A diferença é que aqui agora vai entrar o vetor em questão e aqui também vai entrar o vetor em questão. Equação 1. Então, esse aqui vai ser a derivada do próprio vetor Vs em relação ao sistema S, mais um termo de rotação. Ou seja, mais ômega vetor Vs. Não é isso? Tá. Só que agora vamos à anotação do nosso problema.
Quem vai ser o... Quem era esse VS? Esse VS, cadê ele aqui, ó? Esse VS que surgiu aqui, ele não é exatamente a derivada do vetor R em relação ao tempo, ou seja, é a derivada desse cara aqui, ó, em relação ao tempo, é o R ponto. É o R ponto. Se eu tomo a derivada da velocidade, eu tenho um R dois pontos. Tá bom? Então, o Rzinho com ponto é a velocidade S, e o Rzinho dois pontos é a aceleração em relação ao referencial S. Então, vamos tomar essa anotação a partir de agora. Então, eu vou só repetir aqui, ó. Então, dVs dt em relação ao S', isso vai ser igual a... Bom, então, só para vocês não se confundirem. Esse VS aqui, ó, ele é o R ponto. Ele é o R ponto. Se eu tomar a derivada dele, então nós vamos ter o R dois pontos. Rzinho dois pontos. Então, aqui fica, ó, Rzinho dois pontos, ok? Mais ômega vetor VS. Ora, mas quem é o VS? É o R ponto. Né? Então vai ficar R... Opa. R ponto. Legal? Vamos para o terceiro termo? O terceiro termo é uma derivada ddt do produto vetorial ômega vetor R, só que medida em relação a essa linha. Certo? O que a gente faz? Usa a mesma história lá daquela equação 1. Mas primeiro, nós precisamos aqui, galera, fazer a regra do produto, né? Se eu estou derivando duas quantidades que dependem do tempo, eu tenho que derivar o primeiro, multiplicar pelo segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Tá? Só que como aqui é um produto vetorial, a ordem do produto ela não é comutativa, né? Então nós não temos aí, por exemplo, ômega vetor R não é a mesma coisa que R vetor ômega, são diferentes. O produto vetorial tem essa característica. Então a gente vai ter que tomar a regra do produto seguindo a ordem padrão. O que é a ordem padrão? Primeiro a gente deriva o ômega. Então, quando eu derivar o ômega, vai aparecer o ômega ponto. Legal? Aí ele, vetor R. Mais, agora eu continuo com o primeiro e vezes a derivada do segundo. Legal? Só que tudo isso é em relação ao referencial. Deixa eu botar aqui, ó. Em relação ao referencial S'. Então vai ficar dr dt em relação ao S'. Aí você fala, professor, por que você não fez a mesma coisa aqui no ômega? Você não botou o d ômega dt em relação a S'? Ora, porque nós já vimos que a derivada do ômega, tanto no S quanto no S' é a mesma. A aceleração angular não muda. Então a gente não precisa ficar carregando essa notação aí de ômega dt em relação a S'. Por quê? Porque é o mesmo lá em relação ao S. Então a gente chama de ômega ponto. Simples assim. Tudo bem? Então, vamos lá. Igual. Isso aqui tudo vai ser igual. Eu vou repetir o ômega ponto vetor R. Aí nós vamos trabalhar com aquele bichinho lá. Isso aqui vai dar ômega vetor. Bom, quem é o dr dt em relação a S'? Nós sabemos fazer isso pela equação 1. Já decoramos, né? Isso é a derivada do R em relação ao S mais o termo de rotação. Legal? Beleza. Então, vamos lá. Quem é o dr dt? Medida em relação ao S. É o VS, né? E o VS nós associamos a partir de agora como R ponto. Esse cara é o R ponto. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Nós vamos ficar com ômega ponto vetor R
mais ômega vetor R ponto mais ômega vetor. Aí aqui, ó, eu vou ter um outro produto vetorial. Não é isso? É isso. Show? Então vamos voltar tudo isso para cá, ó. Eu vou substituir todos esses três termos aqui dentro. Aqui, aqui e aqui. Apareceu um trombolhão aí gigante pra gente, né? Vou chamar essa equação aqui de 3. Bora escrever aqui, ó. Substituindo esses resultados na equação 3, temos. Então, vamos lá. Equação 3, eu vou já repetir o lado esquerdo, dv' dt, medida em relação a S. Para cá. Então, dv', parece um... Então, dv' dt, medida em relação ao S'. É igual. Então, bora com calma. Ó. O primeiro termo é o Rzão, 2 pontos. Estão vendo? Então, vou botar ele lá. Mas, segundo termo, galera. Opa. Segundo termo vai ser o Rzinho, 2 pontos, mais ômega vetor R ponto. Olhando para cá. Ó. Rzinho, 2 pontos, mais ômega vetor R ponto. Então, Rzinho, 2 pontos, mais ômega vetor R ponto. Show. Próximo termo. Aí o próximo termo tem 3 termos. Ômega ponto vetor R, mais ômega vetor R ponto. Então, mais ômega ponto vetor R, opa, sem ponto, mais, vou botar aqui, mais, é o ômega, né, vetor R ponto, mais um último termo que apareceu aqui, ó, esse carinha grandão aqui, ó, um produto vetorial duplo, estão vendo? Ômega vetor R. Então, mais ômega vetor ômega vetor R. Bom, vamos juntar o que tem que ser juntado. Vocês estão vendo que apareceu 2 termos parecidos aqui, ó. Esse termo com esse termo são iguais. Legal? E só, né? O resto tudo é diferente. Então, esse aqui vai ser igual a Rzão, 2 pontos, mais Rzinho, 2 pontos, mais 2 vezes ômega vetor R ponto, mais ômega ponto vetor R, mais o último termo que vai ser, vou botar aqui embaixo, ó, mais ômega vetor R. Legal? Aí você fala, professor, mas que tanto de termo é esse? A gente está querendo descrever apenas a força, né? É. Então, vamos ver como é que fica a força? Então,
Segunda lei de Newton, galera. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. E quem é a aceleração? Toda essa bagunça aí que a gente descobriu. É o R dois pontos, mais o Rzinho dois pontos, mais 2 ômega, vetor R ponto, mais ômega, ponto, vetor R, mais, vou botar aqui, ó, ômega, vetor, ômega, vetor R. A lei de Newton, ela ficou bem mais complicada quando você associa aí um referencial não inercial que, além de caminhar aceleradamente, ou seja, além dele transladar aceleradamente, esse bicho ainda gira. Então apareceu aí um bocado de termo que são referentes a forças mesmo. Mas vamos simplificar para a gente ter uma intuição do que significam esses termos? Então, olha só, para simplificar, a gente vai fazer algumas considerações aqui, tá? Para simplificar, e para a gente ter uma intuição sobre alguns termos, vamos supor um referencial o referencial S, né? Sem translação, ou seja, ele não está andando, ele está parado em relação ao inercial, e aí a velocidade com que ele gira é constante, com ômega constante. Se a gente faz isso, galera, isso quer dizer o seguinte: se eu estou considerando que o bicho não tem translação, isso quer dizer que a velocidade relativa entre os referenciais é zero, né? Então, se a velocidade relativa entre os referenciais é zero, é porque o Rzão ponto é zero, mas o Rzão ponto não aparece na equação da força, estão vendo? Ah, mas aparece o Rzão dois pontos. Tá bom, se o Rzão ponto é zero, o Rzão dois pontos também é zero. Outra coisa, se o ômega é constante, é porque o ômega ponto também é zero. Tá? Só para simplificar a nossa vida um cadinho. Porque tem muito termo ali. Então vamos eliminar algum desses termos. O que eu estou fazendo, na verdade? Estou voltando para aquela condição onde tem lá um referencial parado e girando. É o carrossel. Beleza? Estou olhando para o carrossel. Então, sendo assim, cara, olha como a nossa força ela se simplifica. A força vai ser igual a Mzinho. Aí vai multiplicar, ó, esse termo aqui ele morre, então fica Mzinho vezes o R dois pontos, né? Mais duas vezes, aí o Mzinho aparece aqui, ômega vetor R ponto, ômega vetor R ponto. O outro termo também morre, esse cara aqui morre, né, por conta do ômega ponto, e aí sobra só o último. Então, mais ômega vetor ômega vetor R. Então, você vê que, diferentemente daquela nossa primeira situação lá, na parte só de translação, que nós fizemos, vocês lembram que lá,
quando a gente escreveu a segunda lei, né, a gente escreveu uma coisa do tipo assim, m vezes a aceleração ficou igual às forças menos um m vezes um razão, não foi? Ou seja, apareceu só um termo novo, um termo de força fictícia. Aqui vão aparecer dois termos. Bizarro, né? Então aqui, ó, se você isolar o mr dois pontos, que é a massa vezes a aceleração, então m R dois pontos. E aí percebam que esse MR dois pontos é a massa vezes a aceleração medida no referencial não inercial. O que é isso? Isso vai ser igual, olhando para cá, ó, isola, esse termo pula para o lado de lá, esse termo também pula para o lado de lá. O F já estava lá, então vai ficar F menos. Vamos botar isso aqui de vermelhinho, cara, que isso aqui é importante. Então, esse aqui vai ser o MR dois pontos igual às forças newtonianas menos as forças não newtonianas. Então, 2m ômega R ponto menos m ômega vetor ômega vetor R. Falei que ia botar de vermelho e não botei, né? A gente bota agora. Tá aí. Então, olha que divertido, galera. Apareceram dois termos novos. Dois termos novos. Nós vamos dar nome a esses dois termos novos. Esse carinha aqui, ó. Eu vou mostrar por que jazinho. Esse carinha aqui, ele vai ser o termo centrífugo. Então, ele é chamado de força centrífuga. E esse bichinho aqui, ele tem o nome de força de Coriolis. Ou Coriolis. Coriolis. Em homenagem a um francês, cara, acho que foi um físico francês que definiu esse termo, essa força, na verdade, e aí ele é associado ao movimento, por exemplo, das massas de ar muito grandes que se movimentam no planeta Terra. Porque a Terra se movimentando, né, rodando, é um referencial não inercial. Olha só o que apareceu aqui, bicho. Apareceu um R ponto, né? Então, tudo que tem velocidade dentro desse referencial não inercial sofre a ação dessa força chamada de Coriolis. Então, as massas de ar que se movimentam no planeta Terra sofrem a ação dessa força de Coriolis aí, que é por conta dessa velocidade. Percebam que objetos parados dentro desse referencial, ou seja, que não tem velocidade, não apresentam essa força, esse termo. O outro termo é a força centrífuga. É aquela que vocês já estão acostumados, é aquela que aponta para fora, né, e ela surge porque você está dentro de um referencial não inercial. Tudo bem? E a gente... eu vou botar um desenho aqui que vai ajudar vocês a enxergar essas duas forças. Mas antes, vamos definir o seguinte, ó. Vamos manter aqui a mesma cor. Então, esse MR dois pontos, ele vai ser igual a uma força, que é a força newtoniana, de interação, caso exista, mais dois termos. A força de Coriolis, vou chamar assim, beleza? Mais a força centrífuga. Vou chamar assim, ó, CF. Pronto, quem são esses dois caras? Eles estão aqui, ó. A força, então, de Coriolis
corresponde a menos 2 mzinho ômega vetor R ponto, e a força centrífuga corresponde a menos M ômega vetor ômega vetor R. Cara, muito bonito isso, né? Vamos tentar entender aí as direções desses caras, ó. Você aqui. Acho que esse cara aqui, ó, pequenininho, não dá pra ver. É ele mesmo. Vou até aumentar aqui, ó. Então, olha só, galera. Vamos entender o que está acontecendo aqui, ó. E tentem visualizar agora comigo. A gente não está no mesmo ambiente, então vocês não vão conseguir enxergar mais ou menos o mesmo posicionamento que eu. Isso é uma dificuldade que nós vamos ter nesse momento. Mas vocês vão ter que imaginar aí o que está acontecendo. Então, olha aí. Vocês têm dois referenciais. Um referencial que está preso ao chão, que é o X'. Deixa eu botar direito, né? Esse cara aqui é o Y', esse cara aqui é o X', e aí tem o Z'. Esse está preso ao chão. Existe um outro referencial que está girando, né? E ele gira com a velocidade angular ômega. E aí, como a gente associa agora a regra da mão direita, deixa eu apagar isso aqui agora para a gente não ter muita poluição. Como a gente associa agora essa velocidade ômega com uma grandeza vetorial dada pela regra da mão direita, então se o bichinho está girando no sentido aí, ó, anti-horário, a velocidade angular ômega aponta para cima. É um vetor que aponta para cima por conta do sentido de giro desse sistema aí que está girando em torno do eixo Z. Pode crer? Bom, o R é a medição da posição desse cara em relação à origem. A origem dos dois sistemas referenciais coincide, né? O R é igual a R', digamos assim, porque o eixo Z está casado, está grudado, tanto o eixo Z quanto o eixo Z' estão fixos no mesmo lugar, e aí quem está girando é só o eixo X e o eixo Y do outro sistema. Então é o carrossel. Vocês estão diante do carrossel. Muito bem. Então vamos lá, quem é o primeiro termo aqui, ó? Esse cara aqui. Ômega vetor R ponto. Galera, o ômega vetor R ponto, lembrem que é o produto vetorial, você tem que aplicar aquela regra da mão direita para você saber o sentido do produto vetorial. Então, os seus 4 dedos, eles apontam na direção do primeiro vetor. Quem é o primeiro vetor? É o ômega. Então, o ômega está para cima. Tenta colocar aí você junto os 4 dedos na direção do ômega. E aí você vai fechar o ômega na direção do R ponto. Quem é o R ponto? O R ponto, galera, é a velocidade. Não é isso? Isso, o R ponto é a direção da velocidade. Então, quando você tomar o R ponto na direção da velocidade, né, o ômega vetor R ponto, você vai ter, não sei se vocês conseguem visualizar aí, mas vocês vão ter uma força que aponta para dentro da trajetória. Ômega para cima e o R ponto. O R ponto está aqui, ó. É a velocidade para lá. Ômega vetor R ponto. Então, ômega para cima, R ponto para dentro do quadro, então o dedão aponta para dentro da trajetória. Beleza, essa é a força de Coriolis, ela não está identificada aí no problema. Agora, o outro termo que parece complicado é esse termo aqui, né? São 2 produtos vetoriais. Então, vamos fazer um de cada vez. Primeiro, o ômega vetor R. De novo, regra da mão direita. Ômega para cima, olha para onde está o R. Faz agora ômega fechando para o vetor R. Vocês estão vendo que o ômega fechando para o vetor R, vocês vão ter esse cara aqui, ó. Ômega vetor R.
Legal? Faz a regra da mão direita aí. E vocês vão ter exatamente isso aí acontecendo. Agora, quem é o ômega vetor, esse ômega R? Que é esse ômega agora, ó, produto vetorial que é esse cara. Então, ômega vetor, ômega R, de novo a regra da mão direita vai te mostrar este termo aqui, ó, para dentro da trajetória. Pode crer? Como a força centrífuga aparece um menos na frente dela, então a gente inverte e coloca para fora. Por isso que a gente chama de centrífuga. Porque esse termo ômega vetor R, ele aponta sempre para fora da trajetória, ou seja, para fora do corpo que está se movendo. Então, quem está aqui dentro, olha que bonito, cara. Quem está aí dentro, posicionado aqui nesta trajetória, está sentindo duas forças. Uma força que puxa ele para fora, que é a força centrífuga, e uma força que puxa ele para dentro, que é a força de Coriolis. Isso faz muito sentido, velho, porque ele tá parado. Ele tá parado. Ele, dentro do carrossel, ele tá parado. Ele tá sentado no cavalinho lá e ele não se mexe em relação ao cavalinho. Então, para ele sente uma força puxando ele para trás, né, que é a força centrífuga, e uma força empurrando ele para frente, que segura ele na trajetória. Porque se existisse só a centrífuga, ele ia ser empurrado para trás, ele ia embora, né? Ele ia embora. E a força de Coriolis empurra ele para frente. Então, o equilíbrio dessas duas forças faz com que ele fique parado ali em cima do cavalinho. Faz sentido? Não faz, galera? Bonito isso, né? Tranquilo aí? Legal, né? E ainda tem mais, ó. Por exemplo, imagine que você está em cima de um disco. Pronto, vou usar esse aqui. Vamos supor que você está em cima de um carrossel, de um disco que roda no sentido anti-horário. Vamos supor que você está em cima desse disco que gira no sentido anti-horário. Ou seja, isso quer dizer que a velocidade angular é um vetor para cima, né? É um vetor para cima. Legal. Se você tentar caminhar do centro do disco para fora, esse cara aqui, ó, é o seu R ponto. Esse cara aqui é o seu R ponto. Né? Para onde que apontaria a força de Coriolis? Ó, a força de Coriolis é o produto vetorial ômega vetor R ponto, estão vendo? É o ômega vetor R ponto. Então, o ômega está para cima. O R ponto está para direita, no caso aí, né? Então, você vai ter uma força, cara, te empurrando para cá. Esta força te empurrando para cá é a força de Coriolis. O que isso quer dizer? Que quando você tentar caminhar em direção à força de Coriolis, eu não botei, né? É o ômega vetor R ponto. Só que tem um menos na frente. Então, é para cá, ó. Essa é a força de Coriolis. Então, olha que doideira, bicho. Eu vou botar aqui em verdinho o que ia acontecer com você. À medida que você tenta caminhar do centro para a borda, você vai fazer algo parecido com isso aqui, ó. Por quê? Porque você está sentindo a ação de uma força, chamada força de Coriolis. Porque você está se movimentando dentro de um referencial não inercial. Faz sentido? Vocês conseguem visualizar você em cima de uma plataforma girante, indo em direção à borda e você sendo jogado para cá? Isso era muito comum, não sei se vocês chegaram a ver naquela época lá, as Olimpíadas do Faustão, quando as pessoas tentavam caminhar em discos que rodavam. Vocês lembram disso? Sim. Então, é isso que eles estão sentindo, cara. Eles estão sentindo a força de Coriolis porque eles estão dentro de um cara que gira e estão tentando se movimentar dentro desse cara que gira. Isso faz com que eles sejam jogados para algum lugar. Aí você fala, pô, essa força ela é fictícia? Então, mais ou menos, né? Porque, cara, fictícia porque ela não existe? Não,
Não, você sente ela, por que ela não existe? Inclusive, ela forma furacões na atmosfera, por que ela não existe? Você está entendendo? Deixa eu ver se eu acho aqui, tem algumas coisas interessantes, deixa eu ver se eu acho aqui. Professor, e a centrífuga não era para equilibrar? Ela não vai equilibrar porque a centrífuga é para fora, né? A centrífuga tenta te empurrar para fora. Então, à medida que você está sendo empurrado para fora, você está sendo jogado para o outro lado, perpendicular nesse caso. Porque nesse caso aqui, ó, é claro que nesse caso aqui você vai ter uma velocidade em relação ao sistema de referencial para fora. Nesse caso, a sua velocidade era para cá. Na verdade, em relação... Vamos lá. Na verdade, em relação ao sistema que não se mexe, a sua velocidade aqui é zero. Tá? Acho que eu acabei confundindo vocês. Porque você está parado em relação ao referencial inercial, não inercial, né? Então, aqui nesse caso, você não sente a centrífuga. Você sente apenas a centrífuga tentando te jogar para lá. É claro que tem alguma coisa que te puxa aqui, né? Para você ficar parado, que é a centrípeta. Essa centrípeta é a força newtoniana. É a força newtoniana. A centrífuga, que, por exemplo, aí pode ser uma atração, pode ser um atrito, pode ser uma força central, enfim. A centrífuga é a força que você sente te jogando para o outro lado. Mas deixa eu ver se eu acho aqui uma parada que é muito divertido, cara. Professor, ainda tô achando meio confuso essa força aí de Coriolis. Porque você deu esse exemplo aí do disco girando, que era até aquela gincana que tinha lá no Faustão. Isso aí parece mais como se, sei lá, se a pessoa tivesse tonta, sabe? Por isso que ela faz essa curva aí. Porque se, por exemplo, você começa a girar sei lá, em torno de algum eixo e tenta caminhar, aí você vai tombar, sabe? Vai fazer essa mesma trajetória que você colocou aí de verde. Ainda tô meio confuso. Tá, te entendo. Deixa eu te mostrar então um negócio aqui, que eu acho que você agora aí vai conquistar seu coração. Então, calma aí. O que esses caibocas aqui estão fazendo? Eles vão sentar em cima de uma espécie de uma gangorra, né? Só que é uma gangorra fixa que não gira. Desculpa, que gira. Então, eles vão estar girando em relação ao chão, mas o posicionamento deles, um em relação ao outro, é fixo. Do ponto de vista deles, eles estão parados um em relação ao outro. Né? Só que eles estão girando. Então, eles estão dentro de um referencial não inercial. E aí, nessa, um vai tentar arremessar a bolinha para o outro, cara. Só que esta bolinha, quando ela se locomover dentro do referencial não inercial, para todo mundo que está lá dentro, vai perceber uma força empurrando a bolinha. Para quem está de fora, não vê força alguma. Cara, isso é muito bonito, velho. Eu vou... Precisa de áudio não, mas vocês estão vendo aí que, ó, plataforma parada, um joga a bolinha pro outro, sem problema. A bolinha anda em linha reta. Agora, com o bicho movimentando, ó, que beleza. Ah, que coisa. E aí, como vocês podem ver, ó, cada uma bola vai para um lado, porque a direção das velocidades são diferentes, né? Então, quando você aplica o ômega R, ó, essa câmera que eles colocaram aí é uma câmera que está parada, olha só, está parada em relação ao chão. Beleza? Então, esse é o referencial inercial, galera. Esse é o referencial inercial. O sistema está girando, então você está vendo o sistema girar e você está vendo as bolinhas. Percebam que nesse referencial, as bolas vão dar em linha reta. As bolas vão dar em linha reta, nesse referencial. Percebam. Parece que não, mas a bolinha, ela anda, ó, em linha reta. Ó, a bola anda em linha reta.
Por quê? Porque você está olhando do ponto de vista de um referencial, ó, inercial. Esse é o referencial inercial. Agora, olha que legal. Colocar agora a câmera na plataforma que gira. Então, agora você está dentro de um referencial não inercial. Dentro de um referencial não inercial, o que você vai ter? Força de Coriolis. Então, tenta aí aplicar a regra da mão direita, coloca as duas mãos direitas, os 4 dedos da mão direita para fora da tela do seu computador e faz um produto vetorial com a velocidade. A velocidade, né, vai sair da mão do cara que está do lado esquerdo e vai para a mão do cara que está do lado direito, por exemplo. Então, se você fechar os 4 dedos fazendo um produto vetorial para a velocidade, você vai ver que a força de Coriolis na bolinha do cara da mão esquerda vai para cima. Só que como é menos, né, então a força de Coriolis é para baixo. Sempre você pega o sinalzinho de menos, que ele faz muita diferença. Então, o cara que está com a mão esquerda, na hora que ele arremessa a bola, a força de Coriolis empurra a bola para baixo, né, para quem está dentro desse referencial, e a mesma coisa acontece com o lado do cara do lado direito. Quando ele empurrar a bola, ele jogar a bola para a esquerda, a força de Coriolis, na hora que você aplicar aí a regra da mão direita, né, você vai ter um vetor para baixo, mas como tem um menos, você vai ter uma força para cima. Tentem fazer isso, cara, vocês, com as mãozinhas de vocês. Vocês têm que enxergar essas coisas. Tá bom? E aí, olha o que vai acontecer. É lindo demais, galera. Ó. Então percebam que nesta câmera nós temos uma trajetória curva. A bola foge da trajetória. Por quê? Porque ela sente ação de uma força não inercial. Essa força é não inercial. É a força de Coriolis. Continua dentro do sistema de rotação, tá vendo? Olha o que vai acontecer. Percebeu, Marco, que não é uma questão de tontura? A bola não está tonta. Percebi, mas meu coração ainda não foi conquistado totalmente, não. Ainda tô... Por quê? Qual é a sua angústia? Não sei, tá estranho. Não sei, professor, tá... Perceba que é apenas uma questão de ponto de vista, né? Uma coisa é você estar no referencial não inercial. No referencial não inercial, quando você arremessa uma bola, ela vai andar em linha reta, porque a única força que atua sobre ela é o peso, então a única coisa que vai acontecer sobre ela é exatamente ela ser puxada para baixo. Mas lateralmente falando, nada acontece, então você joga ela para frente, ela vai para frente. Isso no referencial no referencial inercial, desculpa, que é o referencial do chão, linha reta. Quando você parte de um ponto de vista de um referencial rodando, aí outros fenômenos acontecem. Por quê? Porque você vai ter que agora considerar a questão da força não inercial. É a mesma coisa do pêndulo lá do vagão. O que acontece com o pêndulo? Ele não fica virado para um lado estranho? Por conta da inércia. Né? Então, para quem está dentro do vagão, entende que ali naquele pêndulo existe uma força. Essa força é uma força inercial. Só existe por conta do referencial não inercial. Quando você vem para o sistema de rotações... Desculpa te interromper, mas aí que tá. Porque quando você pensa lá na questão do pêndulo, você consegue explicar aquela posição estranha dela como uma tendência do corpo em permanecer parado, que é a lei de Newton, não é isso? Uhum. Eu consigo... Beleza. Mas essa força aí, de Coriolis, o que é isso? Tipo, eu ainda não entendi, não consigo explicar ela. Eu vi que ela existe, mas ainda não estou conseguindo, sabe, explicar ela. É inercial, do mesmo jeito. É inercial. Você pode pensar ela de forma teórica assim, ó. Pensa, se você arremessar, tá você sozinho. Se você arremessar um objeto para frente, esse objeto vai em linha reta, não vai? Vai. Agora, arremessa esse bicho e você começa a rodar. O que você vai ver? Você, do seu ponto de vista, você vai ver a bolinha indo para o outro lado, porque você vai rodando e a bolinha está se afastando de você.
Então você vai ter a sensação de que a bolinha ela está viajando para um lado contrário ao que você está indo. Relativo entre vocês dois. Então, do seu aparece uma força que empurra a bolinha para a direita. Então é como se ela continuasse na mesma trajetória dela, mas como você está se movimentando, você está girando ali, aí você vê essa trajetória curvilínea. Exatamente. Então tudo depende do referencial. E para você ter uma trajetória curvilínea, concorda comigo que tem que existir uma força? Sim, sim. Então, a força que você associa àquela bolinha se curvando, porque você é um referencial. Então, você está olhando um objeto se curvando, para você tem que existir uma força aplicada sobre ele. E essa força a gente chama de Coriolis, ou Coriolis. Mas só existe, de novo, porque você foi para um referencial não inercial. Olha que louco, velho. Agora sim você está conquistando meu coração. E aí, claro, né, velho, depois que o ser humano ele se adapta às coisas. Então, depois que eles se acostumam ali com aquela atividade entre eles, eles começam a acertar um ao outro, porque aí eles compensam o efeito de Coriolis. Percebam que para eles acertarem um outro com a bola, eles têm que fazer com que a bola venha numa velocidade diferente e não mais alinhada com o cara. Eles têm que compensar o efeito. Então, olha só o que os caras vão fazer agora, ó. Tá vendo que eles têm que jogar cruzado? Aí eles se acostumaram com o efeito. Então eles não jogam diretamente, eles jogam numa direção diferente, para que a bolinha caia no lugar certo. Mas isso é porque nós seres humanos conseguimos se adaptar ao movimento. Legal, né? Deixa eu ver aqui um outro. Tem um outro bem legal. Tem esse aqui da National Geographic, depois vocês podem brincar com isso. With a simple game of catch, I think I've found a way to show an effect that will have you doubting your very own eyes. Now, they don't know it yet, but our budding ball players sitting on our specially rigged merry-go-round are about to demonstrate a rather astonishing optical illusion. Right, here's the game, right? You're going to throw the ball straight to, what's your name, Victor, right? But this time, I'm going to complicate things slightly. I'm going to rotate the merry-go-round counterclockwise. So you throw it whilst it's moving. What's going to happen? I don't know why, but I feel like if we're going fast enough, Yeah. like I might actually be the one catching the ball. Okay, so you're going to throw it and you're going to catch it. All right. Yeah, I don't know. Right, what's going to happen, dude? I was going to veer off to the left. So the ball is going to swerve off to the left. Yep. And you might catch it. Possibly. Okay, good. Right, so what's going to happen? I think it's just going to come straight to me, and I'm going to catch it like the champion that I am. Show me the catch. Okay, great. Right, okay, is that everyone? No, hang on, one more. Spencer. He's not arrogant. Just quietly He's confident. not catching it. He's Really? not catching it, no. So what's going to happen to the ball? I'm catching it. It's right here. Great, so we've got one saying to go off to you, one saying comes to you, Spencer, and you think it goes straight ahead, but you think you'll be the one catching it. Yeah. Now remember, the ball will be thrown straight across the merry-go-round. But where will it end up? Will it be caught by the thrower? Will it be caught by the person opposite? Will it be caught by the person to the thrower's left? Or by the person to the thrower's right? Right, in your own time, throw the ball. I got this. Oh, Olha aí que doideira, galera. So the answer was D. It was caught by the person on the thrower's right. Our camera angles seem to show the ball bend in the air. So is that a camera effect, or are we seeing what they saw? Isso não é efeito da resistência do ar, hein? Simple. The idea was just to throw the ball straight to Victor to show us his. Depois vocês podem brincar em ver isso. Só mais um, que aqui a gente pode ver, por exemplo, a questão das massas de ar se movimentando. Deixa eu ver se a gente acha um bacana aqui, ó. Que são as tempestades, né? Será que aqui vai mostrar? Deixa eu ver se... Bom, acho que esse aqui fica legal. The last video showed that our atmospheric circulation is split into 3 cells in each hemisphere: the Hadley cell, Ferrel cell, and polar cell.
In this third video in the Global Circulation series, we will look at the winds within these cells and how the rotation of the Earth influences these winds to give us jet streams and prevailing wind patterns. As well as being split into 3 cells, the global circulation pattern is at an angle due to the Earth's rotation. The spin of the Earth induces an apparent motion to the right in the northern hemisphere Olha aí. and to the left A Terra in the gira, southern hemisphere. os ventos são deslocados, cara, This is the Coriolis por conta do effect. efeito Coriolis. The key to the Coriolis effect lies in the fact that the Earth's surface rotates faster at the equator than at the poles. This is because the Earth is wider at the equator. Vocês estão entendendo aí, ó? A velocidade com que as massas de ar se locomovem no Equador é maior do que a velocidade nos polos, por conta do raio, né? Vocês sabem que quanto maior o raio, maior a velocidade. Não é isso? Já que está todo mundo girando com a mesma velocidade angular. Mas a velocidade linear, não. So it has further to travel in one day. Então, olha aí. The result of this means that as air moves away from the equator, it doesn't move in a straight line relative to the Earth's surface. Instead, it appears to an observer on the ground to move in a slightly curved direction. But there is no physical force causing this deflection. As the atmosphere rotates with the Earth, it is just due to the air flowing from a region that is moving faster to a region that is moving more slowly. To explain this further, imagine an air parcel as a ball. The ball is thrown from the equator towards a point near the North Pole. Even though it moves in a straight line, the ball will appear to an observer on the ground to curve away and land to the right of its target, as the point near the North Pole is moving more slowly and is not caught up. If the ball is now thrown from the North Pole towards a point near the equator, it will again appear to a surface observer to land to the right of its target. But this time, it's because the Earth's surface at the equator is moving faster and has moved ahead of the ball. This effect only happens on objects that are in motion. This deflection is a major factor in explaining why winds blow anti-clockwise around low pressure and clockwise around high pressure in the northern hemisphere and vice versa in the southern hemisphere. So when flowing towards the North Pole, air is deflected towards the east, and when travelling southwards back towards the equator, it is deflected westwards. The same overall result occurs in the southern hemisphere. How does this lead to eastwards flowing jet streams and prevailing winds? As air moves away from the equator at the top of the Hadley cells towards higher latitude. Legal, né? Legal. Se vocês tiverem curiosidade, vocês... Cadê? Mas os dois pontos de vista ainda são válidos? São. Os dois pontos de vista são válidos. E tem que ser, né? Só que cada um concorda com o seu. Agora, vocês imaginam isso aplicado à relatividade, galera? Porque isso aqui tudo são movimentos baixos, né? De baixas velocidades. Tu imagina isso com a velocidade alta. O trem já fica muito mais esquisito. Muito mais esquisito. Então fica aí, quando vocês tiverem um tempinho, dá uma fuçada no YouTube e tenta encontrar uns vídeos bacanas sobre o efeito de Coriolis. Ele é muito legal, de novo, não é uma força física, igual a menina fala aí no vídeo. Não é uma força física. Não é uma força que exista por uma questão de interação. Ela vem pelo fato de você estar dentro de um referencial acelerado. Sempre que você estiver dentro de um referencial acelerado, outras forças vão surgir. Ou então você tem que explicar o movimento através de outras forças. É o custo que você tem de ter que trocar para o referencial não inercial. Por isso que as leis de Newton foram escritas para o referencial inercial. Porque se você vai para o não inercial, você tem que assumir que existem outras forças. Só que essas outras forças vieram da onde? Elas vêm pelo simples fato de você ter inércia. Essa é a grande questão. Beautiful. Louco, né? Vou parar a gravação aqui. Já são 9h40.